Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora e o programa está, não é por nada não, gente, mas está sensacional hoje. A gente vai receber a nossa querida Cris Paz, comunicadora, produtora de conteúdo, com um olhar diferenciado sobre comportamento, sobre a vida, sobre a diversidade. Ela é múltipla, ela inclui no próprio nome a paz e antes era a guerra. A gente vai falar sobre isso. O programa está começando agora. Muito bem, então já apresentei a nossa entrevistada de hoje, Cris Paz, que eu conheci como Cris Guerra, mas isso já suscita o começo da nossa conversa, né, Cris? É uma pergunta inevitável, Inevitável, né? Porque foi recente essa mudança, né? Foi em maio desse ano. Delícia estar aqui, obrigada pelo convite. Alegria. E, Cris, é uma história, né? Você carrega com você uma história tão bonita, tão legal, de coisas assim legais que você fez, que você fala, as coisas que você conta, a sua trajetória de vida. É muito repertório, né? Tem muita guerra, né? Mas tá bom. Foi por isso que você decidiu fazer essa mudança? Na verdade, o Guerra é o meu sobrenome, amo esse nome. Meu filho, o nome dele é enorme, é Francisco Guerra Fraga e ainda continua. Mas mesmo assim, ele é conhecido como Francisco Guerra, porque é um nome muito forte, né? Que acaba puxando, assim, né? Meu pai era Fernando Guerra, médico e tal. Mas assim, eu sempre amei meu nome, naturalmente virei Cris Guerra. Mas há alguns anos eu comecei a questionar isso na psicanálise, assim, o significado das palavras, a força das palavras. E aí eu resolvi fazer uma numerologia, porque eu sou uma pessoa mística, eu acredito no imponderável. E aí eu falava assim, vou fazer numerologia. E um dia a numerologia chegou a mim. Eu conheci uma pessoa que era numeróloga, fiquei amiga dela, falei, não, agora dançou, você vai fazer minha numerologia. Ela tremeu nas bases, porque ela pensou, gente, já imaginou se eu tiver que falar para essa mulher mudar de nome? E eu falei com ela, não, eu estou disposta. Se você falar para mim que eu preciso mudar, não tem problema. E ela, de fato, falou, olha, o ideal é não usar o Cris Guerra. E aí ela sugeriu que eu usasse meu sobrenome do meio, com um acento. Eu falei, não vai rolar. Aí meu namorado sugeriu o Paz. Eu ri da cara dele, porque a gente sempre discorda, assim, inicialmente. E no minuto seguinte eu falei, isso é bom. E aí a Nanda fez o estudo e sugeriu essa crase em cima do A, né? Então é Cris Paz com uma crase, né? Que seria um acento grave, né? No francês, que eu achei charmosíssimo. Sim. Né? Ainda brinco que eu acho que a crase é uma reverência ao que me trouxe até aqui, porque não é uma troca de nome para, eu troquei de nome, eu não gostava do meu nome, ou eu não sou mais aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa fala assim, Cris Paz, ex-Cris Guerra. Eu acho que é uma evolução da Cris Guerra, né? No sentido assim, as pessoas me chamavam muito de guerreira. Eu falei que eu ia mudar meu nome para Cris Cansada de Guerra. E aí eu achei legal, sabe? Achei uma coisa divertida. E movimenta, né? E o nome é seu, você muda, você usa, né? Outro dia eu conversei com a Sandra de Sá e ela voltou a ser Sandra Sá. Olha. E aí também perguntei a mesma coisa. Ela falou assim, bom, basicamente é porque o nome é meu, o Di também é meu. Ela sempre teve o Di e ela achou que um momento seria legal ela usar o Sandra de Sá. Mas falou assim, não é mais não, agora vai ser Sandra Sá mesmo. Legal. Voltou pro Sandra Sá. Interessante. Né? Porque ela não colocou o Di, né? Assim, para ornar melhor, né? Já era dela, né? Mas, Cris, eu gostaria muito de falar, primeiro, assim, da sua relação com Belo Horizonte. Você é uma mineira que leva Belo Horizonte, assim, para o Brasil, né? Seu jeito de se posicionar, de vestir, você é muito ligada com a moda também. O seu blog inspirou gerações inteiras, inclusive a nossa produtora, né? A nossa produtora, que orgulho, né? A gente vai falar dessa idade, né? Da longevidade. E aí é uma coisa da gente entender, olha como é que a gente evoluiu, cresceu mesmo, né? A gente tem a produtora aqui, a Lídia Bento, que estudou o seu blog na faculdade. Isso é muito legal de ver, né? Você fala, meu Deus, que loucura, né? Pois é. E eu, por exemplo, eu estava em São Paulo, eu já morava em São Paulo, e ouvia muito falar sobre uma tal Cris na Rádio Bandeirantes, né? Que falava sobre moda, que roupa que eu vou, com que roupa eu vou. Isso
Você foi uma das precursoras daquele famoso look do dia, né? O meu blog, o Hoje Vou Assim, ele foi o primeiro blog de looks do dia do Brasil. Que eu fiz no meio do luto, né? Primeiro eu fiz um blog, eu tinha perdido meu marido grávida, né? O pai do Francisco, meu filho que hoje tem 15 anos, e eu estava com 7 meses de gravidez quando o Gui faleceu de repente, ele teve uma parada cardíaca, e aí eu me vi, né, nesse paradoxo aí entre duas coisas, né? Uma grande alegria e uma grande tristeza, e comecei a escrever num blog cartas para o Francisco. Isso foi em 2007, chamava-se Para Francisco, depois virou meu primeiro livro. Mas 2 meses depois desse blog, eu cheguei um dia no trabalho, eu trabalhava dentro de uma agência de publicidade, a Lápis Raro, e cheguei um dia no trabalho com uma roupa que eu achei muito legal. Eu acho que eu estava me fazendo as pazes comigo, mulher, assim. E aí eu falei, nossa, essa roupa está muito legal, vou tirar uma foto e vou criar um blog, vai chamar Hoje Vou Assim. E aí eu, no dia seguinte, voltei e comecei a encarnar modelo, assim, né? As pessoas devem ter achado que eu estava louca. E eu acho que eu precisei desses movimentos paradoxais, né? Um de sensibilidade, de memórias, né? E o outro de alegria. Então, eu era uma viúva alegre, literalmente, né? Porque era uma viúva que sentia, né, a dor da perda, mas também a alegria de ser mãe, a mágica de ser mãe. E, por outro lado, eu era uma mulher me encontrando através da roupa. E aí, hoje, assim, não existia essa história de look do dia no Brasil. Não existia nem Instagram. Não existia Instagram, e era assim, todo dia eu colocava uma foto da roupa, não tinha texto, era só a legenda, né, as marcas que eu estava usando. E as mulheres começaram a acompanhar no Brasil todo. Eu era uma mulher, e sou uma mulher muito factível, uma mulher muito possível, uma mulher real, né? Então, acho que isso encorajou muitas mulheres. Então, quando eu vi, eu estava, entre aspas, empoderando as mulheres no momento em que eu estava precisando me empoderar, né? Eu não gosto muito desse termo e ele nem existia nessa época, mas foi muito importante como uma transformação pessoal, e isso acabou fazendo uma transformação na minha vida profissional e pessoal. Na sua carreira, né? Foi uma transição de carreira, porque aí você foi para o rádio. Aí eu fui para o rádio, aí comecei a escrever crônicas. Você foi para a Rádio Bandeirantes, né? Para Band News. Em rede nacional, né? Não, em rede nacional nunca foi. Eu tô lá, eu tô na Band News há 12 anos. Eu acabei me confundindo porque na época que a gente começou a fazer o Bem-Estar, confundido em rede nacional, porque a Mariana Ferrão começou a tirar essas fotos também. Olha e só. Eu falei assim, Mari, poxa, que legal, você saiu de casa, no início do Instagram. Aí ela falou assim, não, porque tem uma moça, uma menina da Band, chama Cris Guerra, que faz isso. Ela está lá na Band. A Mari trabalhou na Band muito tempo. Né? E então ela foi inspirada por você, mas talvez ali na Band ela recebia ali alguma influência. Né? Porque o blog ficou famoso, muito famoso no Brasil todo. O Para Francisco ficou muito famoso e o Hoje Vou Assim também. O Para Francisco, o projeto de filme, como é que está? O roteiro? Deu errado, deu ruim. Eu saí do projeto. A diretora transformou o filme numa outra coisa, eu saí do projeto. É uma tristeza isso. Que Mas, pena. Enfim, Débora Falabella ia fazer você? Ela ia fazer. Aí no final virou uma outra história, não foi a Débora que fez. Ela fez um filme e eu saí e não era mais a minha história. Bom, quer dizer, a gente sabe que tem mudanças. A parte boa é que ainda tem uma história para ser contada, então. Nossa, né? tem muita. Porque a história é muito rica mesmo. Pelas redes sociais, as pessoas que te seguem percebem também sua ligação, como eu disse, a ligação com Belo Horizonte. Você tem a ligação ali com a casa na Pampulha, você conta essa história que é muito bonita, né? Eu sei que você já deve ter falado sobre isso quando veio aqui no BH todo dia, né? Não, mas eu falo de novo. Eu tenho uma história com a Casa Kubitschek, né? Porque o meu avô era muito amigo do Juscelino, os dois eram de Diamantina, meu avô era de Diamantina, vovô foi prefeito de Diamantina e o Juscelino prefeito de BH. Quando ele fez o complexo arquitetônico da Pampulha, ele fez a casa dele, né? Que seria a casa dele. E a Sara não gostava muito de ir, achava a Pampulha muito longe. De fato, a Pampulha era longe, mesmo que continue sendo a mesma distância, hoje em dia é mais fácil, né? E aí
o Juscelino vendeu essa casa para uma outra família, depois essa família vendeu para uma outra família, e um dia o vovô realizou o sonho de comprar a casa, e era a casa de fim de semana do vovô. Então, desde que eu nasci, eu frequentei essa casa até 2004, quando a vovó ainda era viva. Meu avô morreu em 77. E depois a vovó mudou para lá, definitivamente. Ela não era mais a casa de fim de semana da vovó. Nos anos 90, a vovó se mudou para lá. Eu cheguei a morar lá com a vovó 1 ano antes de me casar, morava lá atrás. Então, tem uma história com essa casa. E quando a vovó faleceu em 2004, a casa já estava tombada nas 3 instâncias, municipal, federal e estadual. E aí virou a Casa Kubitschek, que é o Museu da Casa Modernista em Belo Horizonte. Então, eu tenho o privilégio de visitar a minha infância, assim, quando eu quero. As cinzas da vovó foram jogadas lá, eu mesmo joguei, tem uma história. E a memória da vovó, Juraci Guerra, né? Foi muito preservada. A memória do vovô também é contada, mas a vovó também acaba fazendo parte da história da casa. Porque a gente ficou muito mais tempo na casa, nossa família, do que o Juscelino, né? Que interessante, né? A gente também, eu morei no centro muito tempo, a vida inteira aqui em BH. A gente também teve o privilégio de morar num apartamento que foi da Dona Sara, lá na rua Goitacazes, com o Espírito Santo. A gente é parente, então. É, parente de casa de Juscelino, né? Minha mãe chama Sara. Quando falaram assim, os vizinhos, diz que é a Dona Sara, quem mora lá no 11, Dona Sara. Foi uma vizinha velhinha achando que era a Dona Sara Kubitschek, mas era minha mãe, Dona Sara. O apartamento lá, na Espírito Santo, esquina com Goitacazes. Ah, sim, que ótimo, sei interessante, exatamente. Né? Agora, essa referência nossa mineira é muito legal, porque as pessoas veem você fazendo sucesso nas redes sociais, livros, palestras. Daqui a pouco nós vamos falar dessa verve aí da longevidade, dos 50 a mais, né? Que é onde a gente está, que é a nossa praia hoje, né? Mas é muito legal quando a gente vê mineiros fazendo sucesso, repercutindo as suas ideias, né? Isso você conseguiu fazer de forma muito legal, né? Com muita personalidade, né? Obrigada. Eu acho que você também, né? Isso é muito legal. Mas eu saí de Minas, né? Então eu tive que sair. É muito legal você fazer isso estando aqui, né? Sendo uma Belo Horizontina de raiz Gema. Da Gema, né? O que acontece muito é que muita gente acha que eu moro em São Paulo, é muito engraçado isso. Aí eu considero um elogio que, então eu tenho uma cara cosmopolita, né? Mas é engraçado. Eu precisei sair de Belo Horizonte, começar a fazer palestra fora e tal, para descobrir o tanto que as pessoas amam os mineiros, sabe? O mineiro com essa fala mansa, com esse sotaque e tal. E aí eu passei a ter mais orgulho de ser mineira, isso é muito legal. E eu acho isso, assim, eu sempre tentei ficar aqui, porque os meus amigos, minha família estão aqui. Adoro São Paulo, por exemplo, é uma cidade que eu super moraria. Mas, assim, eu falei, poxa, a ponte aérea está aí, né? É possível fazer isso, é possível continuar aqui. E eu falei, não, eu acho que a gente tem muita coisa rica em Belo Horizonte, em Minas. A gente tem muito talento, muita arte, muita cultura. A gente é muito bom no que a gente faz. Eu consigo ver, assim, hoje, morando em São Paulo e trabalhando em BH, com esse olhar de estrangeiro, eu consigo ver como BH é legal. Como é bacana, como é rica essa cidade. Eu consigo ver uma foto de qualquer lugar da cidade, mesmo sem entender onde é, pela luz do sol, eu consigo saber que a foto é de Belo Horizonte. Olha que lindo. Tamanha identificação, igual o Orson Welles, né? Parece que viu, tem uma história, se apaixonou pela luz de Belo Horizonte, Sim, né? Eu já contei essa história na Band, é tão linda essa maravilhoso. história. E aí eu penso, cara, eu também consigo. Eu vejo uma foto, não dá nem pra... Isso é Belo Horizonte, como é que eu sei? Pela luz de BH. Isso é muito bacana. E quando as pessoas em São Paulo perguntam, você é mineiro? Eu falo, bom, eu não gosto de falar, porque senão acho que eu estou contando vantagem. Só falo quando me perguntam. Mas eu tenho 2 qualidades. Eu sou mineiro e cruzeirense. Mas só falo quando me perguntam. E é muito bacana a gente ver como as pessoas gostam mesmo do mineiro. E você trouxe isso, acho que na pandemia ficou muito claro. A pandemia, você me fez companhia, porque seus posts eram sempre muito legais. Acompanhei a sua polêmica lá com o Porchat, né? Foi durante a pandemia também, né? 2021. Em 2021. E as palestras que eu também sempre via, isso te deu um novo encaminhamento para entender assim, o que você vai fazer, qual é o seu propósito de vida, como comunicadora, como agitadora cultural.
Eu acho que é engraçado, porque eu acho que o próprio vídeo que eu fiz, né, participando de um movimento que estava meio que questionando o Porchat de um vídeo do Porta dos Fundos, né, eu estava fazendo parte de um movimento, mas eu peguei vários dados e falei muito calma ali para ele. Vamos só explicar então o que foi o vídeo, o que é, né? O Porchat fez um vídeo do Porta dos Fundos, era uma brincadeira, né, claro, uma esquete, que tinha assim, ele estava fazendo uma reunião online com duas mulheres e volta e meia, só aparecia ele na tela e as duas mulheres, como se fosse um Zoom, né? E aí ele meio que interrompia toda hora para falar com a mãe, que não aparece no vídeo, e a mãe seria uma pessoa idosa que supostamente não tinha muita noção. Não aperta, não é para apertar aí. E ele falando com ela como se ela fosse uma criança e tal. E elas perguntam, mas você deixa ela sozinha? E, de vez em quando eu deixo ela sozinha e tal. E aí elas vão perguntando, mas você é louco, não pode deixar ela sozinha? Aí ele conta que ela tem 57 anos, né? E isso, eu faço parte de uma empresa que reúne alguns influenciadores de 50 mais, que falam sobre ter mais de 50, eu já falava um pouco e tal. E aí, esses influenciadores ficaram bem chateados com esse quadro. E aí, eles fizeram um movimento, Atualiza Porchat. E me chamaram para participar. Cris, vamos, né? Tá todo mundo entrando e tal, todo mundo fazendo um vídeo. Eu pensei, então eu vou falar de tudo que eu penso, eu tenho várias informações, né? Para que as pessoas tenham um pouco de consciência. E eu falei, Porchat, envelhecer não é para os fracos, né? É difícil e tal. Ao mesmo tempo, a gente está aí na pista e tem muita coisa. Então, você tem 37 anos. Mas eu falei tudo muito calmo, muito mineirinho e tal. Doce, exatamente. Ele nunca me respondeu, mas eu não acredito que ele não goste de mim. Eu acho que ele talvez tenha pensado, mas não quis muito colocar isso publicamente, porque acho que ele disse que não era essa a intenção. Eu até acredito que não era mesmo. Eu acredito também, eu conheço. Eu acho ele assim. Ele é sensacional. Ele é sensacional, ele é um gênio, ele é um ponto fora da curva. E eu acho que ele está acostumado com essa questão agora, no momento que a gente grava essa entrevista aqui, ele está falando sobre o lançamento do famoso Porta dos Fundos de Natal, que é mais polêmica agora, mistura filme de terror, enfim. Ele está acostumado a apanhar, né? Está acostumado. É verdade. Mas eu acho que ele se equivocou ali um pouco, né? Porque eu acho que acabou colocando ali um estereótipo de uma mulher que 50... Eu acho que ele estava brincando com aquela pessoa que não tem noção, que espalha fake news. Ele falou, eu estava falando da minha mãe. Alguém já viu ele respondendo no Stories isso. Ok, só que eu acho que ele acabou estereotipando e as pessoas se sentiram realmente ofendidas. E a história do vídeo, né, quando eu fiz esse vídeo, foi muito louco, porque ele viralizou de uma maneira tão grande, tão rápida, que, tipo, no dia seguinte eu fui no Araújo comprar um remédio, uma velhinha me reconheceu, entendeu? Então, isso foi muito engraçado. E aí, foi um boom. E aí me perguntaram assim, um dia, e você é uma ativista da longevidade? Eu falei assim, aí eu reconheci meu próprio etarismo, né? Eu pensei assim, não sou uma ativista da longevidade, né? Aí eu pensei, não quero ficar falando só sobre isso, né? Mas aí depois eu pensei, gente, mas qualquer coisa que eu faça depois dos 50 já será sobre longevidade, né? E isso me chamou a atenção. E aí eu acabei me tornando, e o mais louco é porque é tão apaixonante esse universo dos 50 mais, porque você conhece pessoas incríveis, você conhece uma nova longevidade que nós não conhecíamos, né? Estamos vivendo mais, isso é uma novidade, né? E as pessoas que têm 50 anos hoje são diferentes das pessoas que tinham 50 anos na geração anterior, sem juízo de valor. Mas existe uma diferença interessante, né? Muito, e as coisas mudaram de forma muito rápida. Já fui numa palestra que o cara abriu com uma manchete de jornal dizendo: velhinha de 40 anos morre atropelada no centro da cidade. 40 anos. Caramba, né? Não, eu lembro, eu tenho uma amiga cuja mãe até faleceu recentemente. Teve ela com 27 anos. Ela falou que a mãe dela lembrava de ter na ficha assim, primípara idosa, porque era a primeira filha e ela estava tendo aos 27 anos. Ou seja, é uma mulher que está tendo o primeiro filho
tardiamente, 27 anos, em 1970. De 1970 foi ontem praticamente. A gente precisa aprender, porque nunca a gente viveu tanto como está vivendo agora. A gente não sabe o que é viver tanto. Até no padrão estético, acho que é mais difícil até para as mulheres essa percepção. Para a gente que trabalha com comunicação, eu vejo isso, né? As mulheres repórteres, as mulheres da televisão, sofrem mais do que os homens por essa questão da idade, né? É porque eu acho que nessa hora o etarismo ele acaba sendo um prolongamento, um aprofundamento do machismo, né? Nessas horas os preconceitos se misturam, assim como a vida para as pessoas pretas é muito mais difícil envelhecer sendo uma pessoa preta no Brasil, porque que em geral essa pessoa tem menos acesso, sofre mais preconceito e uma série de outras coisas. Então, na verdade, você vai ver a interseccionalidade, né? Que é essa mistura de preconceitos e de tipos de discriminação. E a mulher, recentemente teve um caso de uma apresentadora no Canadá, não sei se o nome dela é Lisa Flem. Ela era apresentadora de um canal muito tradicional no Canadá e ela resolveu assumir o cabelo branco. Ela foi demitida, sumariamente. É como se você pegasse e demitisse o William Bonner. Pensa bem, se tem cabimento um negócio desse, né? Porque ele deixou o cabelo branco. Olha como é que as coisas são desproporcionais. E aí, o que aconteceu? Ela foi admitida por um outro canal e esse outro canal fez o maior sucesso e a Dove fez uma campanha dizendo assim, a nossa marca é dourada, mas agora nós vamos deixar a nossa marca prateada em solidariedade às mulheres, motivada por esse acontecimento. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer interessante, para que a gente quebre os nossos paradigmas, né? Exatamente, para a gente entender, né? Porque, afinal de contas, a cada minuto, uma pessoa faz 50 anos no mundo. A cada 21 segundos. Nossa, diminuiu. Quando eu vi a pesquisa para cá, já está diminuindo. E outra coisa, a gente já tem no Brasil mais avós do que netos, né? Estamos caminhando para inverter essa pirâmide. A gente vai continuar falando sobre isso, vou fazer um rápido intervalo. Você é uma convidada muito chique, que tem um programa inteiro para falar com você. Então, a gente volta daqui a pouco com Cris Guerra. Vamos falar sobre etarismo, vamos falar sobre 50+, vamos falar sobre diversidade e sobre essa economia prateada. Durante esse processo de ressignificação, você também colocou o prateado nos cabelos e levantou uma bandeira sobre isso, né? Sim. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho.